Bom, o Galactus desse universo com certeza seria uma nuvem. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e chegamos à última parte do nosso especial retrospectiva do Quarteto Fantástico antes da estreia do Primeiros Passos da Marvel Studios, que inclusive eu irei assistir amanhã na pré-estreia oficial da Disney, né? Eu tô curioso com o filme, né? Tô otimista, eu gostei dos trailers, eu gostei do material e eu tenho quase certeza absoluta de que ele vai ser no mínimo melhor do que o filme que eu vou falar aqui hoje, que é a última versão do Quarteto Fantástico para os cinemas, que é, claro, o Quarteto Fantástico de 2015, filme dirigido pelo Josh Trank, que, né, completa aí 10 anos em 2025. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Fantastic, como ele é conhecido aí nos círculos americanos, né, porque tem esse logo meio esquisito com o 4 no meio da palavra fantástico, né? Quase como se fosse uma estilização forçada, o Quarteto Fantástico mais moderninho e cool. E ele é aquele clássico produto de seu tempo, onde um personagem colorido dos quadrinhos ganha o tratamento Nolan de ser dark, realista, sério, deu muito certo com o Batman Begins, não foi tão bem sucedido com o espetacular Homem-Aranha e esse Quarteto Fantástico seria o próximo elemento desse tipo de adaptação. A gente volta lá para 2007, quando o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado do Team Story chegou nos cinemas, não com muito alarde, né? Ele acabou fazendo menos do que o primeiro filme, e apesar de todos os envolvidos estarem a fim de fazer um terceiro filme, existiam conversas, a Fox optou por não seguir com aquele caminho e o quarteto ficaria meio que sem novidades por um tempo, né? Mas como o Burt Eichinger precisava sempre movimentar e manter seus direitos com novas produções, a Fox anuncia lá para 2009 um reboot do Quarteto Fantástico com o roteiro do Michael Green e produção do Akiva Goldsman. Nunca chegou a ter nada muito concreto dessa fase, mas existiam rumores de que o Adrien Brody e o Jonathan Rhys Meyers estavam aí de olho no papel do Reed Richards e que o Kiefer Sutherland viveria o Coisa. São 3 ótimos nomes, para falar a verdade, porém essa versão nunca sairia do papel e é só em 2012 quando a Fox fica bem impressionada com o trabalho do jovem Josh Trank, que tinha 26 anos na época, no excelente Poderes Sem Limites, o Chronicle, que é aquele filme de origem de super-herói contado do ponto de vista de uma câmera que está dentro da história, né? É um found footage com poderes. Eu absolutamente recomendo esse filme. Chovem ofertas pro Josh Trank depois desse filme. Ele até chega a assinar para dirigir um filme do Boba Fett para a saga Star Wars, ofereceram um filme do Venom para ele, mas ele escolhe o Quarteto Fantástico da Fox, né? Acho que por já estar, né, naquele ambiente, naquele estúdio, devem ter feito uma boa oferta para ele. O Jeremy Slater é o roteirista contratado para desenvolver essa versão, porém o Josh Trank tinha suas próprias ideias, sua própria abordagem. Ele diz que não era fã do filme de super-herói tradicional, a Fox queria algo nos moldes dos Vingadores, que tinha acabado de sair no período de contratação, enquanto o Josh Trank estava a fim de algo mais sério, dark e David Cronenberg em essência, né? Ele queria fazer um filme de body horror com esses superpoderes, o que não é algo muito atraente do ponto de vista comercial. Então, o Trank também começa a escrever o próprio roteiro dele, no que seria o primeiro passo de uma produção notória e controversa, pessoal. A gente ouviu muitas histórias sobre isso e ele, né, a raiz do problema tá aí, porque o Josh Trank não era um cara que queria se curvar à visão de outras pessoas, especialmente de executivos de produção, o Matthew Vaughn e o Simon Kinberg, que tinham trabalhado, né, ambos na franquia X-Men, meio que chegam para auxiliar, tomar conta dessa produção, muito mais o Kinberg, na verdade, que chega a coescrever um novo tratamento do roteiro. Eu acho que ele até chegou a dirigir algumas porções do filme, muitas refilmagens aconteceram. Foi um clima bem pesado, pelo que a gente vê por aí, né? Começa também
pelo fato de que o Josh Trank tinha uma visão muito específica do elenco. O primeiro ator escalado é o Michael B. Jordan, para interpretar o Tocha Humana, o que foi muito controverso na época. Meu Deus, o Tocha Humana é negro, mudaram a etnia do personagem. O Trank, ele queria tanto o Tocha Humana quanto a Mulher Invisível por atores negros. Ele só não conseguiu a Sue Storm, e ele mesmo disse que ele deveria ter saído do projeto quando ele não conseguiu. E acho que, né, como eu falei da escalação do Michael B. Jordan, que levou a tanto hate e ameaças de morte, que o Josh Trank contou, tem uma entrevista fantástica dele com a Polygon, que é de 2020, que ele dormia com uma arma embaixo do travesseiro, né? O Josh Trank também, cara, de ser um cara meio pancado, assim, nas ideias, né? Pelo que eu vi das entrevistas dele. Outros nomes, né, antes do elenco fechar aí, o Miles Teller foi o escolhido para ser o Senhor Fantástico, uma versão mais jovem do personagem, é o Quarteto Fantástico do universo Ultimate. Ele desbancou nomes como o Richard Madden e o Kit Harington, ambos de Game of Thrones, e o Jack O'Connell, que agora tá aí estourando com o Pecadores e o 28 anos depois. Antes da Kate Mara fechar para ser a Sue Storm, ela desbancou nomes como a Saoirse Ronan, a Margot Robbie e a Amy Rossum. Enquanto, para o papel do Dr. Destino, o Toby Kebbell desbancou os nomes do Sam Riley, Eddie Redmayne e Donald Gleason. É uma abordagem interessante, né? Eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas, mas fazer um quarteto mais jovem e adolescente é funcional. Eu acho que é ok, sabe? Existem precursores dos quadrinhos para lidar com isso, e eu acho que você, de cara, já elimina qualquer tipo de comparação que você poderia fazer com o elenco do Team Story, né? Que é um elenco muito bom, entrosado. Esse daqui, né? Acho que dá para argumentar que são atores mais talentosos em todos os sentidos, mas que falta aquela liga, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui pra frente. Porém, o Josh Trank chegou a bater cabeça com o Miles Teller, a Kate Mara disse que foi uma experiência bem desagradável. O Josh Trank, ele meio que se isolava durante as gravações, ficava mais na dele, dirigia à distância. Tem até uma história muito bizarra, onde ele supostamente levou os cachorros dele pro hotel onde ele estava ficando durante as gravações, e os cachorros destruíram o hotel, parece um prejuízo de $100 mil para a produção. Eu também não sei se foi uma história plantada pela Fox aí para detonar o cara, enfim. As filmagens duram 72 dias, de maio até agosto de 2014, e um orçamento estimado em $155 milhões. O primeiro corte do Josh Trank desagradou bastante a Fox, eles achavam que era muito monótono, parado, precisaria de refilmagens, e o Josh Trank, né, ele chega a trabalhar nessas refilmagens, só que ele não grava todo o material que ele precisava, ele mesmo tenta finalizar um corte, né, aprimorado, melhorado, mas a Fox já tinha lá um outro editor, o Stephen Rinkin, para finalizar o filme. Foi um caos tão grande que o filme foi anunciado com aquela temível conversão em 3D dos anos 2010 e eles não tinham mais dinheiro para pagar a conversão do filme e eles lançaram a produção em 2D. Lembro que na época eu até achei que isso seria algo positivo, e certamente é, né? Esses filmes nunca ficam bons em 3D, mas eu devo dizer que, nossa, o marketing desse filme ele foi bem devagar, né? Demorou para sair alguma imagem, alguma novidade, mas quando saiu, parecia bom, tá? O teaser trailer do filme tinha uma atmosfera, um peso, quase como se fosse algo. Você está quebrando as barreiras da ciência, de descobrir um segredo da humanidade. O cara que fez o trailer desse Quarteto Fantástico merece um aumento, porque ele fez esse filme parecer algo muito maior do que ele é, fez parecer que existia uma grande qualidade nele. Eu vou até deixar um pedaço do trailer depois aqui para vocês verem. There is risk. There is sacrifice. And there are consequences. A gente criou uma expectativa, mas quando eu sentei para assistir esse filme em agosto de 2015, eu lembro de ter ficado bem decepcionado. Eu certamente não acho que é a pior coisa do mundo, não. Eu acho que tem elementos aqui, mas que frustração esse filme aqui, né? Acho que fantástico não é o termo que eu usaria, mas sim frustrante. A história do filme segue os amigos Reed Richards e Ben Green, vividos por Miles Teller e Jamie Bell, que são convidados para fazer parte de um experimento científico que visa abrir um portal entre a nossa dimensão e um misterioso ambiente conhecido como o Planeta Zero. Juntando-se à equipe de Sue e Johnny Storm, vividos por Kate Mara e Michael B. Jordan, os quatro são vítimas de um acidente bizarro que acaba lhes garantindo poderes que alteram suas formas físicas.
Bom, é a mesma premissa, né? Cientistas trabalham para chegar num local e aí esse local acaba garantindo poderes para todos eles. A diferença é que dessa vez você não tem a viagem espacial e eu gosto até desse elemento de ser uma outra dimensão dentro da Terra. Eles constroem essa narrativa do jovem gênio, do prodígio com o Reed Richards, que eu até considero funcional. Eu acho que existe sim a formação de uma amizade ok com o Jamie Bell, mas é meio bizarro o fato de que o Jamie Bell não é um cientista, ele não fica com o Reed Richards durante essa porção da Fundação Baxter, e aí, né, a gente vai tendo as relações entre os personagens, o pequeno flerte do Reed com a Sue Storm, mas não existe química entre esses personagens, não existe nada ali, né? Esse é o grande problema, porque são bons atores ali. O Michael B. Jordan, na época, eu sempre achei uma boa escalação pro Johnny Storm, porque eu lembrava dele no Chronicle, onde ele era muito carismático, muito bem-humorado, e esse filme não deixa ninguém brilhar, não deixa ninguém fazer algo interessante. Parece que tá todo mundo só entregando textos sem a menor empolgação, sem o menor carisma, então você nunca sente aquela amizade, aquela presença entre eles, né? Nesse sentido, o Toby Kebbell, ele é até um pouquinho mais interessante, porque ele é sempre ranzinza e chato, como o Victor Von Doom, então ele meio que tá natural nessa proposta meio monossilábica que o Josh Trank tá trazendo aqui. Isso, né, é meio difícil porque o filme ele exige 50 minutos de um primeiro ato, né? Você tem 50 minutos pra eles sofrerem um acidente e ganharem os poderes. Aí quando o filme tá faltando, né, 35 minutos, ele acaba, né? Então, o Quarteto Fantástico tem essa sina de ser muito corrido e apressado, mas no caso desse daqui é porque eles realmente têm graves problemas estruturais, né? 50 minutos para tudo isso acontecer, você ainda tem que lidar com o fato de que, né, eles constroem aquela máquina para o governo para garantir a viagem extradimensional, e aí eles têm uma birra de adolescente, uma birra tão idiota, de que, eles não vão poder ir até outra dimensão, outras pessoas vão no lugar deles, e aí eles bebem, entram na máquina mesmo assim, e é isso que acontece, né? E o Reed Richards ainda chama o Ben, mesmo que ele não seja um cientista nem nada, ele só falou, meu, chega aí, vamos lá, é muito tosco e mal feito. A Sue Storm nem chega aí até a outra dimensão, e ela ganha poderes, porque ela tava mexendo no computador na hora que a explosão traz eles de volta, né? É bem problemático, na minha opinião, né? Meio que você tá juntando pedaços pra fazer isso fazer sentido, pra encontrar algum tipo de coerência, e acaba sendo só anticlimático, né? Toda a cena nessa dimensão nova é uma puta tela verde sem graça, né? As encenações, enquadramentos. Até acho que a fotografia do Matthew Jensen tem um tom azulado elegante, né, em algumas internas. Ele não é um filme feio de forma alguma, mas que nunca traz aquele fator extra, aquele fator de quadrinho ou aquele fator impressionante, por assim dizer. O que o filme realmente consegue trazer é o que o Josh Trank estava querendo fazer desde o início, que é o body horror, né? Quando os personagens acordam na instalação militar e você vê, né, os poderes de uma forma meio grotesca, o Reed Richards com os braços e pernas esticados numa mesa, quase como se ele fosse, né, uma rã prestes a ser dissecada, o Johnny Storm quando ele acorda pegando fogo e ele reage, né, às chamas, é uma imagem meio assustadora até. A Mulher Invisível fica invisível, né, não tem muita coisa assustadora nisso, ou o fato de que o Coisa é literalmente um monte de pedras que vai se formando até criar a forma do personagem em CGI, que pra mim é bem resolvido, ele é uma criação convincente, você consegue sentir a dor dele quando os braços vão se formando. Então o filme ele atinge um ponto alto muito bom quando eles acordam do acidente, e aí o filme te mete um ano depois. Caramba, meu, como assim? Quando tava ficando bom, ele corta a parte que seria mais legal, mais interessante, ver esses personagens se acostumando com os poderes. Aí quando volta, eles já são meio que agentes do governo, né? Eles são cobaias, controlando os poderes numa boa. Pra quê, né? Isso pra mim é uma clara evidência da refilmagem, do problema de pós-produção, mas há quem diga que esse salto temporal de um ano já estava no roteiro desde a gênese do projeto,
um tremendo erro, na minha opinião, tá? Acho que isso não dá certo. E aí, né, um ano depois, o governo reconstrói o programa para mandar eles para outra dimensão. Aí você traz o Doutor Destino, né? E eu até gosto, de novo, do body horror, a ideia de que a máscara e o traje dele é porque a roupa que ele estava usando, né, durante a viagem extradimensional se fundiu ao corpo dele, né? Então, eu gosto dos conceitos, eu gosto até dos trajes que os personagens usam aqui, que são trajes de contenção, né? Eles são diferentes entre si. Eu gosto de como o traje do Reed, ele é meio desengonçado, bem improvisado, porque ele foge da instalação, né? Ele faz por conta própria. Não são trajes de super-heróis, né? Você não vai ver action figures ou Funko Pops desse Quarteto Fantástico, mas o conceito deles é muito bom. Eu acho que vale até a menção ao figurinista, o George L. Little, que inclusive faleceu antes do filme sair. Acho que ele faz um trabalho sólido, inventivo em reinventar esses personagens. Só que o Dr. Destino chega e, apesar de uma boa cena de gore, né, dele explodindo cabeças num corredor, é tudo tão rápido, abrupto e mal feito, né? Você tem a impressão de que a luta final entre os heróis e o Doom foi feita totalmente em CGI, né? Acho que é uma das piores cenas de batalha, de confronto que eu já vi heróis tendo com algum vilão. É realmente assim, o anticlímax do anticlímax. O filme ele vai ficando de mal a pior nos últimos minutos, porque ele de fato é um primeiro ato estendido, né, sem muito carisma, sem química entre o elenco, e aí ele salta ao segundo ato para chegar direto no terceiro, onde até tem algumas coisinhas, né, mas aí, putz, o Doutor Destino chega, ele volta para a dimensão, joga o raio azul no céu, aí ele fica bem preguiçoso, né, aí você sente que ninguém ali tá querendo fazer um bom trabalho, o pessoal só quer terminar aquilo e ir embora, né, e acho que como espectador, você também sente isso, né, ele é um filme que não parece ter nenhum tesão, né, em fazer uma história do Quarteto Fantástico, apesar do body horror ser funcional, de algumas criações visuais serem interessantes, da fotografia ter seus momentos. Não é um filme direito, né? Ele é um filme que ele foi sequestrado do seu diretor, o Josh Trank. Ele tweetou na semana de estreia do filme que ele tinha uma versão muito melhor daquele filme, que o corte de cinema praticamente não era dele, que nunca mais seria visto. Isso meio que matou a carreira do Josh Trank, né? Nenhum estúdio iria querer trabalhar com ele. Ele foi demitido do Star Wars, né? Depois que o pessoal ouviu essas histórias aí do que aconteceu no quarteto. Ele voltou em 2020, né? Ele fez um filme sobre o Al Capone com o Tom Hardy, totalmente independente. Não é tão bom, pra ser sincero. Mas é bizarro o que aconteceu com esse filme, né? É o clássico exemplo de uma voz artística que talvez não fosse tão boa, né? Eu acho que existia algo ali interessante, mas que a gente precisaria ver por completo para julgar de maneira honesta, assim. Resultado é um produto, né? Um produto bem mal acabado, é um Frankenstein que às vezes te dá muita vergonha e às vezes você consegue vislumbrar o potencial muito bacana que ele poderia ter tido, mas não foi o caso. Para Quarteto Fantástico de 2015, eu dou uma nota 3. E do lado financeiro, previsivelmente o filme foi uma bomba, né? Ele não conseguiu pagar o orçamento, ele não fez nenhum impacto quando ele chegou nos cinemas. Ele abriu nos Estados Unidos em 7 de agosto de 2015 com 25,685 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 34,837 milhões, fazendo um total doméstico de 56,117 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 76,111 milhões, e no mundo inteiro um valor de 167,872 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 227,698 milhões. Verdadeiro vexame, pessoal. E olha que esse quarteto ainda teve uma continuação anunciada antes da estreia do filme, e aí eu percebi, né, o pessoal fala muito disso, quando eles anunciam uma continuação meio que na semana de estreia do filme, um pouquinho antes dele chegar, é sinal de desespero. É o estúdio querendo trazer algum buzz pra cima de um filme do qual eles não têm tanta confiança. Eles até estavam querendo fazer um crossover desse Quarteto Fantástico com os X-Men, que estavam muito em alta depois do pseudo-reboot, né, com o Primeira Classe, o Dias do Futuro Esquecido. Todos esses planos foram abandonados imediatamente. E, né, a gente ficaria sem mais filme de Quarteto Fantástico por outros 10 anos, né? Parece que a gente tem filmes do Quarteto de 10 em 10 anos e agora a gente vai chegar
em 2025 com o Primeiros Passos, que tá aí marcando a estreia do Quarteto Fantástico no MCU, finalmente um filme do Quarteto Fantástico do MCU. Vamos ver, né? Eu torço para que seja bom, eu acho que ele tem um potencial muito interessante. Deixa nos comentários depois o que vocês acham do Quarteto Fantástico do Josh Trank, se vocês acham que é essa bomba toda mesmo, se tem algum elemento que vocês salvam. E, né, claro, deixem já os seus rankings aí dos filmes do Quarteto Fantástico até a estreia do novo aí do Marvel Studios. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.